Olá, amigos! Estamos hoje aqui para conversar com a doutora Andresa no programa Vida e Saúde de hoje. É um assunto bastante extenso, vamos falar aí sobre partos, vamos falar sobre pílulas anticoncepcionais, então vamos acompanhar aí a nossa entrevista. Faça a escolha certa. Escolha Influx, o domínio do inglês mais rápido. Com garantia em contrato. Isso é o contrato, assinei. Não improvise. Pensou em inglês? Pensou Influx. Olá pessoal, mais um programa Vida e Saúde. Hoje estamos aqui no Hospital São Brás conversando com a doutora Andresa, que é ginecologista e obstetra. Seja muito bem-vinda, doutora. Doutora, sabemos aí da sua grande experiência com partos, né? Como que a senhora se sente sabendo que ajudou a dar a vida aí a mais de 2.800 crianças? 2.800 é um número grande, né? É bastante. É bastante coisa. Mas veja só, 20 anos de profissão. Então, se você dividir 2.800 por 20 anos, 240 meses, não dá 12 crianças por mês. Então, não é um número tão absurdo, se você colocar dessa forma. Mas esses 2.800 não são só partos normais. Sim. Tá? São o número de nascimentos da carreira. Não são só bebês vivos. Essa contagem é de todos os partos que eu participei, todas as cesáreas que eu participei, de todas as condições de nascimento que eu participei. Então tem também os óbitos fetais, tem também os prematuros extremos, tem os bebês que não sobreviveram. Eu coloquei essa contagem, e fiz essa contagem pensando no número de famílias que eu fiz parte. É verdade. Porque... Fiz parte de histórias, né? Sim, porque veja só, tudo que você ouve no dia que um filho nasce, você não deixa de lembrar, você não esquece. Com certeza. Porque é um dia muito marcante, muito especial. Mesmo que a criança não seja planejada, mesmo que não esteja dando certo, mesmo que seja um óbito dessa criança, mesmo que seja uma situação de saúde delicada dessa mãe, você não esquece. Então, você passa a fazer parte dessa família que está se formando. É um momento especial, né? Exato. Seja como for. Então, eu coloco assim, eu fiz parte de 2.800 famílias, de alguma forma. Com certeza. E como que, falando aí na questão do parto, como que uma mulher pode se preparar para ter um parto natural, de uma forma tranquila, assim? Tem algumas recomendações? A primeira coisa é acreditando que ela pode ter o parto natural. A mente faz Com muita certeza coisa, né? faz. Se você lembrar que a natureza te preparou para gerar,
ela também te preparou para parir. Sim. Nós temos uma cultura no Brasil, e se você pesquisar isso, é só no Brasil que a gente tem essa cultura, de que a cesariana é a parte mais fácil. E não é. E não é. Né? Então, lembrar que isso é um processo natural de ter as contrações, parir a criança, parir a placenta, e se recuperar disso depois, preparar a mente para isso durante a gestação, já é parte do processo. Não deixar para pensar nisso na hora. A maioria fala assim, vou pensar nisso na hora que for acontecer. Então, preparar a cabeça, não, meu corpo está preparado para isso. Sim. Tive preparada para gerar, tive preparada, vou estar preparada para parir também. É uma questão assim, né? Como você, deveria ser tão natural quanto gerar. Exatamente. Quanto engravidar, a questão Quanto do parto, escolher né? quem vai ser o pai do meu filho, Isso. vou escolher a maneira de ter esse filho. Nesses 2.800, cerca de 85% são partos naturais. Que legal. E cerca de 90% na rede pública. É uma frequência Eu vejo alta. assim, 85% partos naturais é uma vitória, tendo em vista que hoje a maioria está quase que cesárea, né? No Brasil, hoje, 52% são cesáreas. Pois é, então é um número bem interessante para a sua carreira aí de 85% partos naturais. E indicar a cesárea no momento em que ela deve ser indicada, só fazendo para saber a maneira de indicar. Né? É uma coisa que eu sempre falo, eu nunca tive uma perda materna, nunca tive um óbito materno. E a gente sabe, estatisticamente falando, que quando a gente se aproxima dos 3.500 partos, a chance de ter um óbito materno se aproxima. Sim, Só acontece com quem faz. com certeza. Uma hora eu sei que vai acontecer, a única maneira de não acontecer é eu parar de fazer. Exato. Então, que eu acho que é um evento muito mais traumático para uma família perder a mãe do que perder o bebê. Com certeza. Doutora, e como que funciona a questão aí do puérpero da mulher, a famosa quarentena aí depois dieta. do parto, a dieta, né, como a gente Dieta conhece que a gente também. conhece, deixa Eu te pergunto assim, quais são os cuidados necessários e quais são os mitos? Porque há bastante Vários. controvérsia, né? Vários. A quarentena, o puerpério, né, que é o nome correto aí, é o período que o organismo materno precisa para se recuperar, para voltar às condições pré-gestacionais. Certo. As condições imunológicas, cardiovasculares, do sistema urogenital, o tamanho do útero, tudo isso demora de 30 a 40 dias para voltar às condições de antes da gestação. Então, de 30 a 40 dias, não é exatamente 40 dias. Entendi. Então, eu peço um retorno pós-parto de quando é parto, de 30 dias, e quando é cesárea de 10, para retirada dos pontos, depois de 30 dias para uma reavaliação. Se esse organismo já estiver em condições pré-gestacionais, dá para retornar todas as atividades normalmente. Qual é o cuidado principal que precisa se ter ali, que não pode ser aberto mão, é a abstinência sexual. Sim. Porque esse útero que está em regressão, como ele ainda é grande, e assim que sai o bebê e a placenta, ele fica mais ou menos do tamanho de uma gestação de 4 meses, até ele voltar ao tamanho, antes da gestação, né? o tamanho normal. Pegar uma infecção no útero desse tamanho pode significar perder esse útero, nesse momento. Sim, então é um risco bem Esse é o cuidado complexo daí, né? que a gente deve insistir, né? Esse é o cuidado absoluto. Aqueles que eu já chamo de mito, alimentos proibidos, por exemplo, não pode comer comida gordurosa, vamos fazer canja de galinha, não pode comer peixe, não pode comer ovo. Não existe alimento proibido na dieta, não existe alimento proibido para quem está amamentando. Então, você restringir a dieta da gestante, da puérpera nessa fase, vai restringir as calorias que vai indo para o leite materno para uma paciente que já está em recuperação no pós-parto. Então, ela deve comer de tudo. Comer bem, né? Porque Comer e se alimentar bem. A questão é que ela está nutrindo outro ser ainda, então Exatamente. vamos ver por esse lado, né? Ela precisa de nutrição. A higiene, extremamente importante. Eu me lembro da minha mãe, quando teve minha irmã caçula, de ficar 40 dias sem lavar os cabelos. Existe Em uma dezembro. cultura assim, né? Em dezembro, com o calor que nós estamos passando essa semana, imagine ficar sem lavar os cabelos. Isso é uma questão que até coloquei aqui,
Até para a senhora comentar, porque realmente tem gente que tem medo mesmo, né? Um medo real, assim, não, eu vou fazer isso, eu vou As passar mal. pacientes que passaram por parto comigo aqui no Hospital São Brás sabem disso. Eu coloco na receita de alta. Alimentação completa e higiene adequada são necessários e importantes nessa fase. Eu ponho na receita. Muito bem. E falo para elas, se alguma tia véia, se alguma sogra, se a sua mãe falar assim, não lave os cabelos, você fala assim, a doutora pôs na minha receita aqui. Que não pode. é para eu ficar sem comer e sem tomar banho, sem lavar cabelo. Porque isso é importante. Sim. Ela está em um sistema imunológico que não funcionava 50% durante a gestação, porque o feto é 50% genética do pai. Esse organismo tem que parar de funcionar 50% do sistema imunológico para que não haja um aborto. Não haja uma rejeição. Não haja uma ali, rejeição. Né? Então, ele está em recuperação. Certo. Então, ela precisa de uma higiene adequada, ela precisa de uma alimentação adequada. Não dá para não comer, não dá para não tomar banho. Tem algumas situações na amamentação, eu vou contar a minha experiência para que as pessoas entendam. No meu primeiro filho, eu percebi que quando eu comia feijão, meu filho tinha cólica. Testei, fiquei uma semana sem comer e comi de novo, ele teve cólica. Eu fiquei 4 meses sem comer feijão. Isso é uma coisa que até eu iria comentar em seguida, que não existe alimentos proibidos, mas claro, assim, cada um vai perceber. É diferente. Então, pro teu filho vai fazer, esse foi vai o dar feijão. cólica, pro filho da outra não vai dar dar nada. Né? Então, no faça segundo os testes. filho foram frutas ácidas. Toda vez que eu comia abacaxi, maçã e tomate, ele tinha gases. Fiquei um tempo sem comer e fui testando. Foram 4 meses sem comer esses alimentos. Depois que ele começou a ele comer e eu voltei a comer, ele não teve mais, mas eu percebi. Então, tem alimentos proibidos? É você que vai notar. Se você comeu alguma coisa, ele passou a noite sem dormir com dor. Teste e olhe de novo. É proibido comer carne de porco, ovo, peixe? Não, não existe alimento proibido. Isso não vai alterar a sua cicatrização, sua recuperação, a cesárea, não vai ter alteração. Então, cuide para que a recuperação do teu organismo volte à situação pré-gestacional. Teu médico vai orientar isso de forma adequada. E assim, uma questão eu acho bem polêmica nos dias atuais. Existe uma idade ideal para ter filhos? Hoje eu vejo que as mulheres acabam postergando isso pela profissão, por querer estudar, não deixa de estar certo. Mas existe a genética, né? Existe a parte física do organismo. Como que a doutora vê essa questão? Vamos falar da forma adequada pela ciência? Isso. Eu vejo de forma assim, você tem que ter preparo psicológico e financeiro para isso. Certo. Eu vejo. Eu já tive os extremos. Eu já tive paciente de 10 anos tendo filhos, já tive paciente de 48. Biologicamente falando, 2 anos depois da primeira menstruação, o organismo está preparado para gerar. Certo. Então, tem gente que menstrua com 8. Nossa. Com 10, teu organismo está preparado para gerar. Só isso também, né? Vamos? Certo? Qual é o pico de produção hormonal, físico e situacional adequado e de melhor produção e de menor risco genético? Entre 20 e 30 anos. Essa é a questão que eu queria colocar assim, Entre no 20 programa, e 30. né? Porque há uma questão ali biológica, Sim. Falando em ciência, né? Vamos falar de uma situação bem interessante. Entre 20 e 30 anos, o risco de você ter uma criança com síndrome de Down é 1 para 4 mil. Ok. Entre 30 e 40 é 1 para 400. Nossa, que diferença. Acima de 40 é 1 para 40. Veja só, bem interessante colocar essas questões, A né? diferença é de 100%. É gigantesca, né? né? A diferença é gigantesca. Porque o óvulo envelhece. Você nasce com os seus óvulos. Com a quantidade Exato. fixa de óvulos. Ele envelhece junto com você. E Conforme ali ele envelhece, a capacidade dele de se multiplicar e gerar um novo ser envelhece junto. E de se multiplicar corretamente, né? Exatamente. Daí pode ter essa anomalia. Então, você está proibida. E outras síndromes também, né, doutora? Sim.
Eu tô falando Down porque é uma síndrome mais né? conhecida e é a mais frequente também. Certo. Porque a grande maioria das outras síndromes genéticas, elas são inclusive incompatíveis com a vida. A gente faz o diagnóstico pela ultrassonografia e sabe que são bebês que não sobrevivem depois. Você pega um diagnóstico de anencefalia, por exemplo, na ultrassonografia, são situações que dão inclusive direito ao aborto legal no Brasil. Então, o tempo de vida é bem restrito, né? A gente tem um caso de anencefalia no Brasil com acho que 5 meses de sobrevida. É muito pouco. Que nasceu e sobreviveu 5 meses. Então, o Down é o mais fácil de entender. De colocar, né? Sim. E hoje em dia existe aí muito mais cesáreas, né, do que partos normais. Existem muitas dúvidas, né, doutora, sobre quais as consequências de cada um. A gente já comentou, mas qual é a sua opinião sobre cesárea, parto normal? Cesárea não é parto. Cesárea é uma cirurgia. Uma cirurgia abdominal e de grande porte. E de grande risco, digamos assim, ou não? Além do risco da cirurgia em si, o risco anestésico, o risco hemorrágico e o risco infeccioso, que precisamos pôr em... Mas o parto normal sempre gera alguns pontos também, né? Com certeza. Mas o risco de infecção é menor? O parto em si, vamos considerar que a mulher nasceu preparada para parir, tem as vias próprias para isso, e a situação de não ter estrutura anatômica para parir é muito rara. De uma bacia, por exemplo, que seja pequena para conseguir ter a estrutura para ter o parto normal, a gente consegue avaliar antes do trabalho de parto, examinando essa paciente no consultório ginecológico. Mas o segredo do trabalho de parto é você acompanhar a paciente que está em trabalho de parto. Muito bem, então, essa primeira parte deste programa Vida e Saúde aqui com a doutora Andressa, nós vamos seguir para a segunda parte, né, falando um pouquinho mais sobre este assunto.